Boa noite, boa noite. A proposta de emenda à Constituição que propõe o fim da escala 6x1 ganhou fôlego, é a grande polêmica das redes sociais e conseguiu hoje as assinaturas necessárias para ser protocolada na Câmara. No programa, vamos entrevistar uma economista sobre a viabilidade desta PEC, possíveis retificações no texto e impactos na economia brasileira. Também vamos retomar a eleição para a presidência da OAB-RS. Conosco, já no estúdio, o candidato de oposição, Paulo Torelli. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de Banrisul, o programa Banrisul Reconstruir RS. O negócio é reconstruir. O OAB-RS em defesa da advocacia e da cidadania. Defesa patrimonial, soluções integradas de segurança e serviços para condomínios. Quinta do Morgado, suco de uva puro é Quinta do Morgado. Pensou em inovação? Vem para a Ubra, o vestibular 2025 tá on. A Armazém Bolgado descubra o verdadeiro sabor da qualidade e vinhos do mundo que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. Agora eu recebo aqui no estúdio da Ubra TV o representante da chapa 2 de oposição, Muda OAB-RS, somos todos OAB, o candidato à presidência da entidade, Paulo Peretti Torelli. Lembro que o candidato esteve no estúdio, no Poder RS, na última segunda-feira, quando não quis ocupar o espaço oferecido, o programa em que recebemos também o candidato e atual presidente do OAB-RS, Leonardo Lamacchia. Hoje vamos destinar a esta entrevista o mesmo tempo que foi usado com o presidente Lamacchia, 20 minutos e 40 segundos. Torelli, bem-vindo ao Poder RS. Vou pedir que o senhor comece se apresentando, um breve currículo. Meu nome é Paulo Torelli, eu tenho 59 anos de idade, sou advogado há 35 anos, sem jamais ter suspendido a minha inscrição na OAB. Minha formação acadêmica, eu sou além de especialista, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 88, eu sou especialista em processo civil, mestre em Direito do Estado e doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Nascido em Caxias do Sul com muito orgulho, tendo estudado aqui na Universidade Federal. Como disse, dediquei a minha vida toda ao estudo do direito e à militância na advocacia. Por que o senhor é candidato à presidência da OAB pela oposição? Para defender a advocacia. Essa foi a consigna que consta nesse material que já apresentávamos há mais de uma eleição. Fico gratificado em ver que a situação tenha incorporado isso na sua logomarca, inclusive em termos de patrocínio. Por que defender a advocacia? Porque realmente a nossa entidade de classe abandonou o conjunto dos colegas. A entidade há mais de 18 anos, precisamente 18 anos, é administrada por um mesmo grupo, e sendo que há problemas estruturais. Neste programa aqui nós dividimos ele essencialmente em 3 grandes decálogos. São decálogos que abordam simplesmente a opressão política por conta da falta de democracia. A OAB precisa ser democratizada. O decálogo da dignidade profissional... Por que o senhor diz que não tem democracia na OAB atualmente? Apenas a cada 3 anos nós chamamos os advogados para dar um voto e com este voto se elege 179 integrantes de um conselho. Não é observado o critério da proporcionalidade. O nosso grupo, que existe desde 2003, faz frequentemente uma votação expressiva, como, por exemplo, na última eleição, 32,33%, e não tem uma cadeira no Conselho. O Grêmio Internacional observa uma proporcionalidade. Estou falando da representação do Conselho. Essa cláusula, inclusive, é inconstitucional. E nós pretendemos levar ela ao debate no Supremo Tribunal Federal. Não é razoável que, num Estado democrático de direito, um grupo apenas ocupe. Aliás, conceitualmente, se nós falarmos, esta ideia de um presidente que escreve uma chapa, tanto que disseste, candidato a presidente, mas não é uma eleição para o Conselho. E este modelo, inclusive, foi a pretexto de se adequar à lei da OAB à Constituição de 88, foi implantado em 94. Até 94, a OAB que enfrentou a ditadura, o processo eletivo era diferente. Se votava em 25 conselheiros na época, eu cheguei a votar 2 vezes, e os 25 conselheiros mais votados, portanto, um sistema de majoritário relativo, ocupavam as cadeiras titulares, e os demais 25 ocupavam a suplência. Hoje nós temos que inscrever uma chapa com 84 titulares e já prevê 84 suplentes. E com um voto a cada 3 anos,
toda a composição é definida. Isso nós apontamos justamente no decálogo da mudança, onde é necessário se implantar a proporcionalidade, eleição direta para presidente nacional da OAB, e nós também preconizamos que a indicação de desembargadores, de juízes, porque a Constituição brasileira desde 34, foi a Constituinte de 34 que implantou isso, criou o chamado 5º constitucional. 1/5 dos tribunais é indicado pela advocacia. Eu queria que o senhor falasse mais sobre este ponto, porque tem sido algo importante na sua campanha. Claro. Qual é a sua proposta efetiva para o 5º constitucional? A proposta é que se adote um mecanismo semelhante ao que se adota no resto do Brasil. Em Santa Catarina, os advogados são chamados, assim como são chamados agora para votar, são chamados quando tem uma vaga. Existem 2 vagas hoje da advocacia no Tribunal de Justiça. E o atual Conselho já marcou para o dia 30 de novembro a escolha dentre os pretendentes. Nós iríamos chamar os advogados para que os advogados escolhessem os 6 nomes. Uma vaga de desembargador, então, no Tribunal de Justiça e também agora no Tribunal Militar. Sim. É uma indicação do OAB. Como é que acontece essa indicação hoje? Apenas a portas fechadas. E eu não quero fulanizar, mas são ex-diretores. Qual é a sua proposta? Do atual grupo. A proposta é que se adota no Distrito Federal há mais de 10 anos, em Santa Catarina, como falei, e na Paraíba, há pouco a Paraíba fez. Ou seja, os advogados são chamados, são apresentados por, normalmente são 20 a 30 pretendentes, os advogados então vão escolher 6 nomes. Os 6 nomes mais votados serão homologados e integrarão a lista sexta, com 2 critérios fundamentais. 1, paridade de gênero. Ou seja, isso não é observado nem hoje. Eles escolhem a portas fechadas e, não raro, não colocam mulheres ou colocam uma única mulher e nem sequer representação identitária não existe. Já houve pretendentes, uma procuradora do município de Porto Alegre, negra, que postulou a indicação, não tiveram a dignidade de colocar na nominata numa lista de 6. Por quê? Porque também essas listas são um pouco arranjadas, quando há preferência. E isto não é incomum. Os atuais donos da entidade, é essa expressão que eu devo usar, porque é uma família, um grupo, um escritório que se apropriou, inclusive usando a entidade para fazer promoção pessoal, com imagens que a Constituição proíbe. A Constituição do Brasil, no artigo 37, parágrafo 1º, proíbe o uso de imagens e de nomes em qualquer publicidade institucional. A publicidade institucional tem que ter um caráter educativo, de orientação social e nada mais. E informativo, educativo e de orientação social. Entretanto, se nós pegarmos um panfleto da atual direção da OAB, são fotos do atual dirigente que pretende a recondução. Se olhássemos o site da OAB, até ontem, desde o início da campanha, uma enormidade de autos elogios. As próprias notas de expediente, que são a intimação dos atos processuais, com autopromoção. Quando a propaganda institucional no período eleitoral, ela simplesmente não pode existir. Os colegas que são da área de comunicação têm bem presente isso. No último ano de qualquer mandato, a média de gastos com publicidade deve observar o que foi exercido nos anos anteriores. Simplesmente isso é ignorado. Nós tivemos que solicitar, insistir perante a Comissão Eleitoral para que se removesse toda a propaganda institucional, que é apenas de autopromoção. Deixa eu só lhe perguntar uma coisa sobre o 5º constitucional, que é uma proposta-chave aí, né, da sua chapa. É uma das tantas. O piso salarial da advocacia, que também é um tabu para os atuais dirigentes. Já vamos falar disso. Que existe em todo o Brasil, mas sobre o 5º também é necessário. constitucional. O senhor foi diretor da OAB-RS, por que o senhor não implementou a sua proposta quando foi diretor? Eu agradeço a pergunta. Isso é uma enorme de uma distorção, assim como outras que são apontadas. No ano de 1997, nós fizemos uma ampla frente que conseguiu pegar e virar o estado de coisas. Então, durante o ano de 98, apenas durante aquele ano. E, aliás, eu te agradeço a pergunta, Orestes, porque aquela experiência me revelou que estava tudo errado. Ou seja, não tem sentido nenhum, e eles sabem de quem eu estou falando, que o motorista da OAB vai buscar a esposa de um dirigente da OAB no aeroporto e que isso usualmente se banalize. Isso não tem absolutamente nenhum sentido. Não tem sentido... O senhor quer falar o nome dele aqui? É óbvio que não é necessário falar. Isso é uma coisa corriqueira, pagamento de passagens aéreas para familiares por parte da OAB. Isso é uma coisa corriqueira. Não há nenhum receio de alguém querer dizer não pode apontar. Obviamente que eu apontaria, eu não quero fulanizar, eu não quero... Agora, não existe controle por parte do Tribunal de Contas. E isso se banalizou com o passar do tempo. Não existe licitação. Nós tivemos há pouco uma situação muito constrangedora. O Conselho Federal dispensou a OAB do Rio Grande do Sul de repassar 30% da sua anuidade, que é necessário passar para o Conselho Federal. Significou um ingresso extra de 17 milhões por conta das cheias. O que ofereceu a atual situação? R$1.000 para quem estava em dia com uma unidade de R$1.300. E que comprovasse que o seu escritório foi inundado. Isso é um escândalo, isso é vergonhoso. E nem se fale o tema que nós temos apontado. Mas isso não foi uma ação positiva, candidato, porque
A OAB Rio Grande do Sul conseguiu aquilo que talvez alguns governos e algumas prefeituras não conseguiram. Conseguiu não repassar recursos para a entidade federal para utilizar aqui. Mas eu não tenho a menor dúvida, esses 17 milhões são muito bem-vindos, de forma alguma. O que não é razoável o que é razoável é que tenha dado miseráveis R$1.000 para quem teve o escritório inundado e que tenha feito um festival que está por volta da avaliação. O valor deveria ser maior. Não tenho a menor dúvida, e que nem se fale. Deveria até isentar os colegas que tiverem escritório anistiado de pagar R$1.300. Qual a razão da anuidade em Brasília ser de R$799? E no Rio Grande do Sul ser de R$1.300. Então é necessário se reduzir, existe um perfil de despesa perdulária, os 17 milhões são bem-vindos. Só que por que gastaram esse dinheiro fazendo o que o pessoal está chamando do Lamaquiapalooza, que foi um festival de música com farta distribuição de brindes, despesas perdulárias, no Cais do Porto. O senhor fala da cidade da advocacia. Perfeito. O senhor é contra esse evento e não fará na sua eventual gestão? Não, eu sou a favor de eventos culturais com transparência, onde apareça a nota fiscal. Eu quero saber se o advogado que me assiste acha razoável que se gaste 5 milhões para fazer uma promoção que vai apenas atender poucos advogados que atuam apenas na cidade de Porto Alegre, enquanto o estado do Rio Grande do Sul todo foi atingido por uma enchente e os colegas necessitavam de um auxílio maior. 5 milhões é os valores que está se falando. Há quem diga que foi até um valor superior. O senhor tem dito que essa gestão atual é perdulária. Queria que o senhor detalhasse um pouco a sua visão. Olha, não é preciso muito esforço para se verificar que as festas, os coquetéis, os eventos, o pagamento de passagens, inclusive um colega solicitou uma prestação de contas, entrou com uma demanda judicial e pediu que especificasse os valores gastos em publicidade, por exemplo. Eu não acho razoável que o Tribunal de Justiça, e nós temos falado isso, tenha, na atual gestão, proibido os advogados de assistirem os julgamentos, violando o que está escrito na Constituição, tenham proibido de assistir o julgamento e de fazer a sustentação oral, que é inerente à condição do advogado. Isso não é uma violação da prerrogativa. Isso é uma anulação da condição do advogado. É o mesmo que alguém dissesse para ti, Orestes, que tu não pode emitir uma opinião sobre um determinado assunto. Isso é uma forma de censura. Como é que funciona? Os recursos, as petições são por escrito. Mas nos tribunais existe o princípio da oralidade, ou seja, há um debate, por isso que é um órgão colegiado, um tribunal. E aquele debate é testemunhado pelo advogado das partes. Os advogados das partes acompanham, têm direito a fazer sustentação oral e, inclusive, a fazer questão de ordem. Eu, como advogado público, eu fiz sustentação oral perante o Supremo Tribunal Federal para questionar um aumento de magistrados do Rio Grande do Sul e um ministro, na época, Marco Aurélio de Mello, entendia que não era razoável derrubar, porque não tinha dotação orçamentária, um reajuste da magistratura gaúcha. Simplesmente eu pedi a palavra pela ordem e esclareci que a magistratura tinha tido aumentos acima da inflação nos anos anteriores, nos 8 anos anteriores, e a ação foi julgada procedente. Se eu não tivesse presente ali para fazer a sustentação oral, para fazer a questão de ordem, eles iriam julgar baseado até no seu sentimento, na sua sensibilidade, porque a palavra do ministro Marco Aurélio de Mello era de que não poderia se derrubar um reajuste da magistratura, porque com isso os magistrados não teriam mais reajuste. Eu disse, não, é esta situação particular que não respeita a cláusula constitucional que exige prévia dotação orçamentária suficiente. Deixa eu digo isso. A gente está chegando na metade da nossa entrevista, temos 10 minutos e 30 segundos, vou pedir para o meu diretor aqui me avisando agora a cada 5 minutos para a gente respeitar o tempo de 20 minutos e 40 segundos. Por favor. Não, mas Nós estamos falando sobre a gestão perdulária. Não, eu quero, na sua opinião. Eu quero colocar, e não só perdulária, demagógica, inclusive, né? Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Os 3 anos de gestão do atual presidente, Leonardo Lamach, foram aprovados amplamente por todos os órgãos internos. Aprovação de contas, inclusive com louvor. O senhor, quando foi diretor da OBRS, a sua gestão, junto com o presidente Valmir Batista, teve as contas rejeitadas. Não foi o Valmir Batista, era o Levenson, o Luiz Carlos Levenson, o presidente. Teve as contas rejeitadas. O presidente era o Luiz Carlos Levenson, há uma desinformação. Não, o presidente era o Luiz Carlos Levenson, e eu não sabia que foi rejeitadas as contas do Levenson. Durante o ano em que eu fui diretor, o presidente era o Luiz Carlos Levenson. Eu lhe pergunto, por que o Valmir Batista não... As contas foram rejeitadas na gestão que o senhor participou ou não? Levenson, não me consta que as contas do Luiz Carlos Levenson, que foi presidente da entidade, eu não sei por que essa referência. Tá, e as contas agora do Leonardo Lamach que foram aprovadas pelos órgãos internos? Os órgãos internos é o conselho que é eleito com ele. Por isso que nós queremos a proporcionalidade. Os órgãos internos que ele chama... Não, tem pelo menos 3 instituições dentro, né? Quais são, por favor, poderia me indicar elas? 3 instâncias. Não conheço por dentro. Pois você não conhece de onde é a fonte da informação. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte, na última eleição, este candidato disse que os advogados teriam acesso ao IP e apresentou isso como sendo uma grande conquista. Os advogados poderiam se associar ao IP. Ele não entregou isso.
Ele não entregou isso, que é uma proposta eleitoreira. Agora ele está dizendo que os advogados não terão isenção de custas, isenção é a palavra que ele usa, para cobrar os seus honorários, para entrar com ações cobrando seus honorários. Isso não procede. O que o projeto de lei que foi apresentado pelo Poder Judiciário, por quê? Porque eles já fizeram errado, por desconhecimento, para patrocinar uma ação, uma lei semelhante a essa, feita por um deputado que foi declarada inconstitucional. Eles já tentaram fazer isso. Agora, a proposta que existe é de pagamento ao final, não é de isenção. Mas ele está apresentando como sendo um projeto de lei, ele está apresentando como sendo uma grande conquista. Um projeto de lei que vem da onde tem que vir, que é do Poder Judiciário, que está propondo o pagamento ao final. E ele apresenta como se fosse uma isenção. E essa outra tem verdade, quer dizer, não é os órgãos independentes, são o conselho que foi eleito com ele. Vamos falar rigorosamente, este modelo de um presidente monta sua chapa e é eleito e ocupa todos os cargos, é o que dá nisso, uma situação onde as contas são aprovadas. Aliás, sobre as eleições, né? O senhor tem criticado um pouco esse perfil híbrido das eleições na OAB. Qual é a sua proposta? Qual seria o perfil híbrido? Não entendi. De votação presencial ou online? Não, o problema da eleição online, fique bem claro, eu sou a favor da eleição online. O que não é razoável que conste uma cláusula contratual com uma empresa onde o próprio edital terceirize para ela captar os votos, totalizar o resultado e proclamar o resultado. E ela apenas vai passar para a Comissão Eleitoral com caráter homologatório. Eu sou a favor da eleição online. Mas essa empresa ela não faz eleições pela OAB em mais de 10 estados, se não me engano? Olha, eu conheço o contrato aqui, eu analisei os contratos e o contrato é feito conforme a circunstância. Aqui não tem identificação biométrica, aqui não tem blockchain e os outros estados tem. E a empresa foi clara ao dizer na audiência que teve conosco que foi uma solicitação da atual direção da OAB. E não é razoável que o código-fonte não seja público. Mas esse é o outro debate. Eu entrei em juízo, porque na última eleição não me mostraram o código-fonte. E a empresa disse que em juízo mostraria, o que já é um absurdo. Porque numa eleição não é necessário motivação para o candidato poder olhar a urna e saber se não tem, ela não está viciada. O código-fonte é o software, basta uma linha no código-fonte, com uma chamada porta dos fundos, que o resultado pode não ser fidedigno. Era o que nós vivíamos no movimento estudantil. Quer dizer, a urna ficava controlada pela situação, dormindo dentro da casa do candidato da situação. É essa a realidade que nós temos. Mas isso não é o essencial. O que nós percebemos é que existe uma onda pela mudança, uma aceitação enorme, ao mesmo tempo uma rejeição enorme por parte do candidato da situação por essas artimanhas, por essa manipulação, por um uso perdulário, sim, dos recursos da instituição. Aliás, autopromoção. Essa é a 7ª vez que o senhor concorre à presidência da OAB, já concorreu por 6 vezes. Por que agora o senhor vai ganhar essa eleição? Olha, e por que não? A pergunta eu lhe devolvo. Por que não? Não, o senhor que é candidato, o senhor que tem que responder. Olha, é muito simples. Imagino que o senhor pense que vai ganhar a eleição, certo? Assim como o candidato adversário da situação do continuismo, então, ele também pensa que vai ganhar. Quem se candidata normalmente acredita que vai estar disputando para ganhar. Eu estou lhe perguntando, por que o senhor considera que vai ganhar, ou por que merece ganhar a eleição desta vez, depois de tentar por 6 vezes não ter tido sucesso? O merece é um juízo subjetivo. Eu acho que muita gente não merece estar em postos que elas ocupam porque não estão preparadas para isso. Mas é uma questão muito subjetiva. Obviamente que é o eleitor que tem que decidir isso democraticamente. Nas últimas 6 vezes, os advogados acharam que o senhor não merecia, então, ser presidente da OAB. A palavra eu volto a dizer... na 7ª vez o senhor acha que merece? A palavra eu volto a dizer. Nós nos apresentamos numa eleição para defender ideias, princípios, valores. Muitas pessoas não compreendem, muitas pessoas que se movem pelo dinheiro acham que as pessoas só fazem esse tipo de campanha como nós estamos fazendo porque vão ganhar algum interesse material objetivo. Nós estamos defendendo um programa de democratização, programa de defesa da advocacia, de afirmação da dignidade profissional com um piso salarial. Nós estamos apresentando isso. O Lamarck disse aqui no Poder RS, o senhor acompanhou porque estava aqui presente no estúdio, que o senhor não consegue renovar nem o seu próprio grupo de apoiadores. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu acho que é lastimável um sujeito que aparelha, que usa, que vive da instituição, que depende dela, porque isso terá uma influência nos ganhos do seu escritório, porque isso cria inclusive, uma assimetria de mercado. Eu estou falando da profissão. Quando ele usa um boletim da OAB para botar as suas fotos, para se autopromover, para
captar mais clientes, ele gera uma assimetria de mercado. Eu acho surpreendente... Você está dizendo que tem conflito de interesse não tenho a menor dúvida. Leonardo Isso Lamaque e o escritório da sua família. Não tenho a menor dúvida. Não é o candidato, é entre a gestão da instituição, a posição e a postura que ele ocupa e os seus interesses. Eu acho surpreendente que essa pessoa que tem um índice de rejeição enorme, que precisa aparelhar, que precisa usar a instituição para se autopromover, não esteja satisfeita em controlar a instituição e queira discutir a relação da casa do vizinho. Ele quer discutir como é que se dá o relacionamento de quem mora na casa do outro lado da rua, porque a oposição é tarefa da oposição. Além do mais, deixa eu lhe dizer, o grupo teve uma enorme renovação permanente, atual, com apoiadores de todos os espectros políticos e ideológicos. Quer dizer, vários advogados dizem que não, que a sua chapa é que eu não sei quais são as suas ligada. fontes. O senhor acabou de dizer que eu fiz parte de uma diretoria em que o presidente era Valmir Batista. Terminar minha Mas minha parece que eu pergunta. estou debatendo com o senhor. É uma pena que o candidato não aceitou participar do debate. Eu fiz a mesma coisa que o candidato, fiz perguntas, o jornalista faz As perguntas que o senhor que, fez em geral, os eram candidatos sobre não as minhas querem posições, responder. para que levantando a bola para ele. Bom, então, apoiadores do candidato Leonardo Lamaque dizem que a sua chapa tem o apoio do PT e de partidos de esquerda, que inclusive usam a infraestrutura desses partidos para a sua campanha. Ele tem que provar isso. Eu acho surpreendente que o senhor, como comunicador, não tenha uma preocupação em checar essa notícia. Dentro da nossa chapa... Estou lhe perguntando, o senhor tem o direito de responder. Não, o senhor está trazendo um debate partidário que é uma vulgata, uma mesquinharia que esse candidato costuma fazer. Por que o senhor ficou nervoso? E por que tu está fazendo provocações e se portando como se fosse um debatedor? Não, eu estou calmo e fazendo perguntas, o senhor pode responder como quiser. Perfeito, eu respondo como eu quero. Se nós colocarmos e analisarmos os nomes, nós vamos verificar que Vanderlei Pompeu de Matos, Antônio Carlos Cortes e vários outros nomes, Maria Aparecida Arcioli Boreto, candidata a presidente da Caixa de Assistência, a nossa vice-presidente Lúcia Kopitic, vários nomes representam os mais variados espectros. Eu acho impressionante que em cima de uma pauta que é vulgar, do candidato adversário, que tenta fazer esse tipo de referência, quem aparelha a instituição e aparelha para interesses ideológicos... O senhor está censurando a minha questão, a minha pergunta? Eu estou contrapondo ela. Obviamente que eu estou apontando... A melhor é a resposta. O melhor contraponto é a resposta. Eu estou perguntando para o senhor esclarecer. Eu vou lhe dizer, se tem alguém que não pode aparelhar a instituição, é quem tem identidade pública, é quem assume, quem publicamente é reconhecido e assume suas posições ideológicas, e não uma pessoa que simplesmente se comporta como um golpista, como uma pessoa que patrocina pautas e agendas que não têm valor institucional, mas que se move pelos seus próprios interesses, tanto que o seu grupo rachou. O seu grupo não suportou mais essa condição de opressão e de controle por uma família, por os interesses de um único escritório, tanto que aí Ricardo Breyer, que foi presidente durante 2 gestões, simplesmente se afastou desse grupo. Disse que iria fazer uma chapa, não conseguiu fazer a chapa. O tempo terminou, candidato, mas eu lhe dou mais 30 segundos para as considerações finais. Senhora advogada que nos acompanha, no dia 22, não dê valor para fake news. Preste atenção, analise a nominata, analise as propostas e vote. Vote para que você, advogado, possa escolher os seus representantes do Tribunal de Justiça. Vote para que nós tenhamos um piso salarial e vote para que, sobretudo, com altivez, o advogado volte a ter sustentação oral nos tribunais com um respeito integral às suas prerrogativas. Obrigado, candidato de oposição à OAB do Rio Grande do Sul, Paulo Torelli. Obrigado pela participação aqui no Poder RS. Olha só, pessoal, o Ministério da Cultura e Corsã apresentam a 39ª Feira do Livro de Canoas, que acontece de 22 a 30 de novembro na Praça da Emancipação. O evento vai reunir 27 escritores e contará com 26 bancas. A programação inclui sessões de autógrafos, mesas redondas e atividades para todas as idades. O patrocínio Master é da Corsã, o patrocínio é do Banrisul e Zafari e a produção cultural da Dana Produções, uma realização do Ministério da Cultura e da Prefeitura Municipal de Canoas. Poder RS faz um brevíssimo intervalo para Banrisul, o programa Banrisul Reconstruir RS, o negócio é reconstruir, e Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. Já voltamos.
Poder RS está de volta para Banrisul, programa Banrisul Reconstruir RS. O negócio é reconstruir e vinhos do mundo que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. Olha só, pessoal, proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala 6x1, 6 dias de trabalho, 1 de descanso, atingiu hoje o quórum de assinaturas necessário para começar a tramitar na Câmara dos Deputados. O texto da deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, prevê uma carga de trabalho de 4x3. Mas isso é viável? Quais os impactos que essa redução pode causar às empresas e à economia brasileira? Para falarmos um pouco dessas questões, eu converso agora com a administradora e professora da Escola de Negócios da PUC, Lorraine Miller. Boa noite, bem-vindo ao Poder RS, Lorraine. Boa noite, Orestes, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, eu convoquei aqui a senhora por ter uma visão independente do assunto, então a gente está com o tempo um pouquinho exprimido hoje, a gente vai voltar a falar na semana que vem aqui no Poder RS sobre isso. Eu queria que a senhora desse as duas visões sobre esse tema, que é a polêmica da semana. Quem é favorável, né, a escala ali 6x1, 5x2 ou até 4x3, e quais são os argumentos contrários, por favor? Então, vamos ver de que forma eu posso contribuir com isso, né? A minha área é gestão de pessoas, então talvez eu consiga dar uma visão. Sempre que a gente pensa na questão de qualidade de vida do trabalhador, se pensa no número de horas trabalhadas. O que me parece oportuno? A gente entender que estar em um ambiente de trabalho não é o único fator estressor de um colaborador. Então, eu preciso pensar nesse contexto também, a forma como ele chega no seu espaço de trabalho, o tempo que ele fica lá dentro, as condições que ele tem para trabalhar, o quanto ele tem de capacitação para os trabalhos que ele tem, etc. Quando a gente olha para o lado do empresariado, toda vez que eu tiro um colaborador do seu espaço de trabalho, supostamente eu estou perdendo produtividade. Então, uma das questões que eu vi, e eu li a PEC, obviamente, né, e que me chamou a atenção, foi, por exemplo, uma pesquisa que aparece trazendo que no Reino Unido e que em alguns outros países isso funcionou. O primeiro questionamento que eu faço é, ok, vamos lá, né? Eu posso pegar a geografia do Reino Unido, o PIB do Reino Unido, ou da França, ou da Suécia, ou da Espanha, onde isso já aconteceu. Eu posso pegar a realidade desses países e trazer isso para cá, com a realidade brasileira, enfim, com a realidade que a gente tem aqui. Será que é plausível? Aí um outro ponto que traz que é bem importante, diz, aumentou a produtividade. Faça uma conta simples comigo. Eu tenho 5 dias de trabalho. Eu tenho um número X de entregas que eu tenho que fazer nesses 5 dias. Eu tiro 20% desse tempo, mas eu continuo tendo o mesmo número de entregas. Ok, a produtividade aumentou. Por quê? Porque eu tirei 20% e entreguei as mesmas coisas que eu tinha que entregar no 100% do tempo. Então, quando a gente pensa em produtividade, é importante a gente olhar que eu tenho N outras situações que interferem numa produtividade, que não apenas o tempo trabalhado. Aliás, um estudo que eu vi essa semana diz o seguinte, a produtividade do brasileiro ela é 25%, né, se comparado à produtividade do norte-americano. É 25% para cima ou para baixo? Para baixo. Pois então, aí a gente precisa olhar para outras coisas, né? Então, o que acontece? Eu recebo, escola de negócios, né? Eu recebo um colaborador que não está capacitado. O que a empresa faz? Para capacitar. Por que é que ele não está capacitado? Porque ele veio já deficitário do ensino tradicional, seja ele público ou privado, né? Então, eu preciso pensar que a gente já onera a empresa numa série de questões. Muito bem. Aí uma outra questão que apareceu, mas vai ser importante para essa pessoa ter mais tempo com a sua família. Acho que isso é verdadeiro, eu entendo que tempo com a família é algo adequado. Muito bem, mas aí eu vou fazer uma pergunta, por que a gente sai de 6x1 para um extremo que é 4x3? Por que eu não chego num meio termo, então, que seria um 5x2? Trabalha 5 dias, folga 2. Mas eu também vou pensar em outras questões que em muitos países, quando se adotou isso, houve a obrigatoriedade do empresariado complementar. Então,
eu libero esse um dia, mas eu tenho que colocar, obrigatório por lei, alguém aqui para cumprir isso. Bom, então, como empresário, essa pessoa vai ter ou não a liberdade de gerir o seu negócio? Até que ponto colocar um negócio ou empresariar permanece sendo um exercício de fazer as coisas de uma determinada maneira? Quem coloca um negócio muitas vezes ou por necessidade ou porque quer fazer as coisas do seu jeito. A gente percebe que muitas empresas têm investido no bem-estar do funcionário, têm buscado alternativas, têm buscado flexibilidade. Tive a oportunidade de acompanhar como isso aconteceu no setor de bares e restaurantes em Gramado, quer dizer, um trade turístico que é um case de sucesso exemplar no país e que não foi mediado pelo poder público. Eu acho que agora, até dando uma opinião aqui, eu acho que quanto mais legislação a gente tem em amarras, complica a vida de todo mundo. E o ideal é que cada setor, inclusive, consiga, né, conversar. Porque o setor de tecnologia talvez faça sentido isso, né? Vários setores pode fazer sentido, até uma escala menor mesmo, de 4x3. Agora, em muitos outros setores, isso é impossível, né? Inviabilizaria vários negócios, vários serviços, ou deixaria os produtos ainda mais caros. Eu realmente estou com o tempo um pouco exprimido hoje, professora. Vou lhe pedir para a gente voltar a conversar com mais calma sobre isso na semana que vem, mas eu queria que o seu minuto final aqui, uma reflexão, e aí pode ser mais pessoal sua sobre este projeto. A minha defesa aqui está bem clara, viu? Deixa cada setor conversar entre o empresário e o trabalhador. Tenho certeza que cada setor vai chegar ao melhor termo, porque ninguém mais do que os empresários tem notado que o seu corpo de colaboradores, né, de trabalhadores, precisam estar bem motivados, né, e sem esses problemas todos de depressão, burnout, enfim, para poder ter uma produção maior. Então, no minuto final, eu concordo com a tua posição, mas isso é uma opinião pessoal da Lorraine, né? Eu entendo que as partes têm condições de se ajustar. Muito bem, então, quero fazer algo que envolva uma coisa tripartite, colaboradores, governo e empresários. Eu acho que partimos do princípio qual? Qual é o quinhão que cada uma dessas partes vai ceder para que o coletivo funcione? Simples assim. Então, eu, colaborador, vou contribuir com o quê? Eu, empresa, vou contribuir com o quê? Eu, Estado, vou contribuir com o quê? E que esta contribuição não seja simplesmente burocratizar algo que talvez um comum acordo entre as partes pudesse levar a um benefício coletivo que realmente trouxesse paz. Isso. A sua proposta é melhor do que a minha, já topei ela, tá? Se o governo entrar com redução de impostos aqui da burocracia, aí a gente pode avançar. Obrigado, professora. Obrigada. Olha só, pessoal, agora vamos falar de algo que está nos olhos de todos no espaço urbano de Porto Alegre, de Canoas e das cidades gaúchas, nas estradas também que ligam os diversos municípios. Estou falando da chamada mídia externa, a mídia exterior, os painéis digitais, os front lights, para falarmos das possibilidades desses negócios e dos ganhos em investir nesse tipo de propaganda. Eu converso agora com o CEO e fundador do Grupo Imob, Daniel Costa, e também com o sócio e diretor Ricardo Silveira. Que prazer ter vocês dois aqui no Poder RS. Bem-vindos. Obrigado, o prazer é todo nosso. Vou começar agora uma série ouvindo todas as empresas de mídia exterior, porque é algo que sofreu bastante desde uma lei absurda que surgiu lá em São Paulo, proibindo, né, a mídia exterior, e aí lá já foi modificada, e em Porto Alegre chegou a ter uma lei muito próxima do ideal, e a Imob tem um papel central nisso. Eu quero que vocês falem desse momento, que para mim é o melhor momento da mídia exterior aí, pelo menos nos últimos 20, 30 anos. É isso, Daniel? É isso aí, eu estou nesse mercado há 25 anos e... Começou com 10 anos, então. É, exatamente. Gostaria que fosse isso. E a gente correspondia aí a menos de 2% do share, né, de investimento publicitário,
e hoje a gente está chegando próximo a 12%. Olha só. Então a gente vem crescendo muito, realmente é o melhor momento da mídia exterior no mundo, né? E principalmente aqui no Brasil, que ainda é um share maior do que no resto do mundo. Por que isso mudou, Daniel? E tu viaja o mundo inteiro, né? Buscando as boas práticas, trazendo aqui, ajudou inclusive na elaboração das novas leis, né, sobre mídia exterior aqui em Porto Alegre. Tu e várias do setor, tu também representando as entidades. O que mudou? Cara, na verdade, o que mudou é o profissionalismo do meio mídia exterior. A gente consegue entregar hoje mais dados, a gente consegue entregar mais resultado para os clientes palpável, né? Antigamente era um trabalho muito mais institucional. E, além disso, a questão da digitalização hoje da mídia exterior, ela traz uma facilidade, uma flexibilidade para os clientes para eles anunciarem campanhas mais curtas, sem ter um custo de produção. Então, facilita no dia a dia mesmo dos nossos clientes, assim. Então... Ricardo Silveira também está nesse ramo há muito tempo. Acho melhor não citar quantos anos, né? Deixa assim, né? Mas mais o quê? Mais de 30 anos. 30 anos por aí, né? Se uniu agora o Grupo Imob aqui. Ontem fez 7 anos que... 7 anos já? Inacreditável, passa tempo. Passa muito rápido o tempo. Bom, tem muita coisa diferente, mas eu quero te perguntar pela experiência. Algumas pessoas dizem o seguinte, mas por que investir em mídia exterior se está todo mundo no celular? Inclusive os motoristas que não deveriam estar, né? Para ali na sinaleira, já vai para o celular. E quem está do lado parece que não está olhando para fora. Aliás, não está olhando para a cidade, está no celular. Por que então a mídia exterior está na moda? Não, é o que o Daniel falou. A digitalização da mídia exterior colocou ela num outro patamar. Tá? Porque antigamente nós só tínhamos mídias estáticas. Jogou para outro patamar. Isso chama muito a atenção do consumidor. Entendeu? Ele está sempre ligado no que está acontecendo. Mesmo estando no celular, quando passa por um painel, e tem vários muito grandes e legais, tem em Porto Alegre, vai dar uma olhada. Todo mundo olha. Porque tu é impactado não apenas em um momento, né? A mídia externa tem isso. Tu tem uma cobertura na cidade em que algum momento que tu está te deslocando para a tua faculdade, para o teu trabalho, para a tua academia, tu vai passar por um painel que está falando contigo alguma coisa que tu tem interesse. Pode não olhar sempre, mas vai olhar, vai perceber. Exatamente, porque tu precisa dessa frequência. Não adianta fazer um painel. Tu pode até fazer um em determinado lugar específico porque tu quer marcar aquela região. Mas quando tu quer te comunicar, tu quer vender, tu tem que fazer vários, porque em vários momentos, na famosa jornada do consumidor, de sair de casa até voltar para casa para dormir, ele vai ser impactado várias vezes por aquela mídia. E a mídia externa hoje é o que de melhor faz isso na cidade. Aliás, aqui a gente está vendo imagens aqui de exemplos, né, de mídia exterior. Mudou muito, né, o comportamento do consumidor. Hoje, tu tem muita gente, muito tempo na rua. Esse é um painel 3D. Esse é de vocês? É nosso. Esse é de vocês, impressionante o impacto que esse painel... Onde é que fica ali em Porto Alegre? Na Nilo Peçanha. Na Nilo Peçanha, entre a Carlos Gomes e o Shopping Guatemi. Um local super novo. Vocês dizem que é o painel mais moderno que tem em Porto Alegre? Ele eu acredito que ele seja hoje o maior painel da América Latina, 3D. 3D. E o legal desse painel é que a gente instalou ele pós-enchente, então mostra a resiliência do povo gaúcho em continuar acreditando no nosso estado e fazer o maior investimento publicitário que já foi feito aí por uma empresa de mídia exterior. Falta uma coisa nesse painel, você sabe o que é, né? O que falta? O que? Me digam. É muito óbvio o que falta. Poder RS, o RS em 3D saindo do painel, assustando as pessoas ali. Abanando, não está faltando isso. Fica bonito. Daniel, olha só. Para mim tem uma virada também. Primeiro as leis municipais, né, que possibilitaram a parceria do setor público com a iniciativa privada. E a Imob começa muito essa jornada de sucesso ganhando uma licitação super concorrida para colocar as placas de rua em Porto Alegre. Isso mudou a vida da empresa?
Mudou completamente a vida da empresa. Hoje a gente tem mais de 700 empresas diferentes anunciando conosco em tempo real. 700 empresas, São ou mais de seja, 700 anunciando eu era hoje, secretário de comunicação, participei da licitação. O que a gente dizia? Que isso iria democratizar o acesso à publicidade, né? Muita gente, bom, claro, um painel 3D, ele tem um valor, né? Um custo alto, porque imagina a tecnologia que tem ali. Agora, a placa de esquina, né, ela certamente tem um custo muito menor. E aí o armazém da esquina, a farmácia, o pequeno negócio pode anunciar na sua vizinhança. É isso que está acontecendo? É exatamente isso. A gente tem, então, a gente consegue entregar para todo e qualquer tipo de empresário ou microempresa a possibilidade de começar a investir pela primeira vez na vida, muitas vezes, em mídia, né? E aonde interessa para ele, né? Perto do seu negócio. Exatamente. Quantas placas de rua vocês colocaram em Porto Alegre? Foram instaladas 84 mil placas de rua. 84 mil. E aí é o seguinte, o poder público, em qualquer cidade, não consegue fazer isso. Não tem recurso. Na lista de prioridades, segurança, educação, saúde, infraestrutura, zeladoria da cidade, as placas, né, da cidade vão ficando lá por último lugar. Então faz uma licitação, ganha uma empresa que explora a publicidade, né, junto com as placas, mas primeiro presta um serviço público, coloca placas em toda a cidade. Na periferia também, na vila, no morro? 100% dos cruzamentos de Porto Alegre hoje estão identificados. E a gente não fala só de Porto Alegre, a gente ganhou a licitação em Novo Hamburgo agora. Isso, onde mais vocês ganharam no interior do estado? A gente ganhou em Novo Hamburgo, ganhamos em Farroupilha, ganhamos em Caxias do Sul. Todas essas operações já começaram nesse ano agora de 2024. E ainda tem outras por vir, ganhamos fora aqui do estado também, enfim, mas aqui no Rio Grande do Sul foram essas. A Imob não para de crescer, Ricardo. Qual é o futuro? O Daniel é uma usina de tempo inteiro de ter ideias e pensar coisas. Cara, tu está dizendo que o Daniel tem as ideias e é tu que trabalha? Não. É mais ou menos. Não é isso. Não, mas assim, o Daniel, cara, é um cara muito inquieto. Muito. Nós somos amigos há 20 anos, mais ou menos, né, Daniel? Então, assim, impressionante, assim, a gente trabalhando juntos. Hoje nós estamos em Santa Catarina, estamos em Florianópolis, estamos em Itajaí, estamos em Balneário Camboriú, estamos em Jundiaí, acabamos de chegar em Recife. Recife, é. Não, ele está sempre indo para Recife, leva 10 horas para ir, 10 horas para voltar. Não, botou negócio em Portugal. Mas exatamente. Assim, as pessoas acham que é sorte, né? Que as coisas acontecem por acaso. Eu te acompanho há um bom tempo, o Ricardo também. Poxa, teve momentos difíceis da empresa, eu gosto de contar um pouco dos perrengues, né, dos empreendedores, sim, mas nunca faltou resiliência e mais busca do conhecimento. Tu viajou mesmo o mundo, as principais capitais do mundo, para buscar essas boas práticas, o que tem de novo. E aí eu quero que tu antecipe aqui no Poder RS. O que vem pela frente que tu ainda não colocou e que tu já está matutando? Cara, eu estive em Hong Kong agora, na China, porque Hong Kong é da China, né? Eu estive em Hong Kong, depois eu estive em Shenzhen e nós participamos lá do encontro com mais de 300 empresas de mídia exterior. Que legal. E a ótima notícia é que tudo que eles estão fazendo lá, a gente já faz aqui. Já está fazendo aqui. Já está fazendo aqui. A gente não perde em nada. A gente não perde absolutamente nada. E com o painel 3D que nós colocamos agora, a gente empatou com eles, pelo menos, porque eu acho que é uma das poucas coisas que não tinha aqui, com a qualidade do equipamento que a gente colocou, com o conceito do equipamento que a gente colocou, não existia ainda aqui. Então, a gente conseguiu colocar algo super inovador mesmo e trouxemos isso de lá. Assim. Tive conversando com os coreanos, são os mais fortes nesse sentido. Então, a gente vem fazendo muito o que eles estão fazendo lá. Mas acho que a grande novidade para a mídia exterior, para o nosso negócio, Out of Home, que é um nome bonito agora que a gente fala, é a questão da programática. Hoje tu pode comprar mídia exterior pelo Google, né? Como você compra a plataforma para colocar publicidade no Instagram, nas redes sociais. Como acontece na Times Square, né? Tem várias empresas aqui que já descobriram isso. Tu compra lá a exibição, às vezes de uma face, né? Ou de 5 segundos, 8 segundos, da tua empresa, do Poder RS, pela internet e vai lá na Times Square.
Né? Exatamente. E por valores que não são absurdos. $50, tu coloca lá pelo menos uma ou duas exibições. O nosso objetivo é que em breve aí a gente tenha alguma novidade estilo Também Times nesse Square. sentido. Olha que legal. Vamos lá, vamos contar uma novidade aqui. Vocês escolhem quem que vai contar. Tem que contar, tá? O que vai acontecer no Ramblas, em Atlântida, agora nesse verão? O que vocês vão fazer lá? Olha, eu acho que não só nós vamos fazer, como também vocês vão fazer. E a gente está muito feliz aí com a parceria. A gente conquistou todos os mobiliários urbanos que tem no litoral gaúcho. Então, o Ramblas é um ponto muito estratégico, é um centro comercial muito forte. E a gente tem lá uma cobertura gigantesca de mídias lá dentro. E fora também na E Avenida agora Central. vai ter fora, com painéis também que estão chegando, né? Novidade total para esse verão. Está chegando agora final de novembro. Tudo digital. Ricardo Silveira, quero Fala, saber se tu velho. está feliz na Imob. Fala a Tô verdade, o muito Daniel feliz. não está escutando. Estou muito feliz. É, muito, puxa muito, saco. muito. Não é puxar saco, Horácio. A gente já não é mais guri, tá? Infelizmente. Mas assim, ó, o astral da nossa empresa, ele é diferenciado, sabe? A gente tem um clima descontraído para trabalhar, maravilhoso. Isso não significa Eu tento que tu não imitar tem que um trabalhar. pouco aqui, tá? Assim, porque em alguns tempos antes, né, quando eu tive mal, depois da pandemia, vocês não sabem, mas eu fui lá na Imob porque eu ia pegar um pouco da energia de vocês. Que legal. E acho que a gente tenta replicar um pouco dessa energia que tem realmente na Imob. Muito trabalho, correr atrás de resultado e na hora certa se divertir. Vocês dois sabem fazer isso, a equipe de vocês sabem. Exatamente. A gente tem uma cultura de celebrar as vitórias. É verdade. Porque às vezes as empresas esquecem de celebrar as vitórias. Só castiga na hora que as coisas não vão bem. E às vezes não vão bem também lá. E também tem os perrengues, também Claro. não é? Mas a gente celebra muito mais do que tem perrengue. Felizmente, graças a Deus. Porque as empresas às vezes assumem, ganham, atingem uma meta e daí dobram uma meta. Tá, calma aí, primeiro comemora essa aqui, Vamos depois comemorar, vamos à frente. vamos comemorar. E a gente comemora muito, graças a Deus. E a empresa, só para... Quero saber se o Daniel tá feliz agora com o que tá fazendo. Tu também já passou por alguns momentos de incerteza, né? Mas sempre foi em frente com muita coragem. A resiliência de Deu qualquer certo já, empresário. Daniel? Não, já deu certo. Isso é fato, já deu certo. A gente já está... Eu conheço o Daniel quando ele tinha várias ideias na cabeça e um monte de dívida no banco, tá, pessoal? É isso. É fácil olhar agora, né? Agora é a tudo coisa tá lindo. indo bem. Mas dívida assim, eu vou chegar lá, eu vou virar. Então esse é o empreendedor e eu quero fazer uma homenagem para vocês dois, né? Aqui por isso, por essa coragem de empreender e às vezes assumir uma dívida lá no banco, sim, e apostar naquilo sabendo que vai dar resultado ou acreditando que vai dar resultado. Eu comentei isso semana passada, que tudo que está acontecendo na empresa, eu sabia que ia acontecer. Eu não tinha dúvida que ia acontecer. E eu acho que quando a gente acredita naquilo que a gente faz, óbvio que a gente não pode ser louco, mas naquilo que a gente realmente faz sentido e ser resiliente, porque o empresário hoje no Brasil precisa ser resiliente, as coisas acontecem, uma hora elas acontecem. E hoje a gente está colhendo os frutos de um trabalho muito pesado que nós fizemos e tudo em função das pessoas. Assim, a gente tem hoje uma equipe espetacular, todas as pessoas que trabalham na empresa, sem tirar uma delas, todas são pessoas espetaculares que têm os mesmos valores e princípios que nós. Gente boa é o segredo, né? E que com isso a gente vai longe. Acabou, estouramos o Poder RS hoje por conta de vocês. Hoje eu quero celebrar aqui o sucesso da Imob, né? Me sinto lá uma partezinha por estar torcendo do lado de vocês, tá? E por acompanhar todo o trabalho duro que vocês tiveram para agora colher sucesso. E agora a gente só vai ficar cobrando que isso melhore cada vez mais. Sempre Obrigado pela presença aqui no Poder RS, viu? Obrigado, Daniel. obrigado, Prazer é Horácio. toda nossa. Pessoal, olha só, a maior Black November da Vinhos do mundo chegou, são mais de 240 rótulos com 50% a 60% de desconto. Essa é a sua chance de abastecer a adega com os melhores vinhos. Corra para aproveitar. Na Avenida Getúlio Vargas, 1135, na Alameda Lípio César, 203, ou na Cristóvão Colombo, 1493. Se beber, não dirija. Foi esse mais um Poder RS de hoje. Uma boa noite a todos e fiquem bem.